Olá, começando uma live incrível agora. Eu e o Edson, a gente vai entrevistar o Viet Pramad. Vamos esperar o Edson entrar. Ver se ele já entrou. Edson? Deixa eu ver aí. Aqui. Ok, vamos ver se vai entrar. Opa, Edson. Opa, beleza? Tudo bom? Finalmente a gente se falou, pelo menos meio ao vivo, né? Pois é, rapaz. Tá me ouvindo bem? Eu tô, e você? Está um pouquinho baixinho para mim. É? Deixa eu ver se eu arrumo. Peraí. Tá bom. Melhorou? Agora sim. Legal. E aí, essa live de último momento para a gente falar com o Viet sobre tarô terapêutico, cara, o tema mais polêmico do ano. Pois é, cara. Foi um tema tão polêmico, né? E aí você ontem deu a ideia, aí eu falei, eu vou falar com o Vite. Ele foi tão solícito, ele foi uma pessoa tão cordial, aceitou de primeira. A gente fez até uns testes ontem e tal. Ele foi uma pessoa tão bacana e que até me surpreendeu. Então, E eu acho assim, né? Se a gente vai falar tarô terapêutico, eu acho que o Viet, ele é essencial, cara. Ele é o pioneiro dessa história. Pelo menos aqui no Brasil, né? eu também acho. Deixa eu Pelo me menos aqui no posicionar. Brasil, ele, para mim, hoje, tudo que eu acompanho, ele foi o cara que iniciou esse nome, inclusive, no Brasil, né? Eu também acho. Inclusive, se ele estiver por aí, pode pedir para entrar, né? É, ô Viet, se você estiver entrando, aparecendo aqui no perfil, já pede para entrar que a gente já te adiciona aqui. Eu não estou vendo ele aqui, mas se aparecer, vamos ver aqui. Deixa eu ver também. Deixa eu ver se ele está na lista de pessoas que já estão aqui. Ainda não. Ele falou comigo agora, disse que está entrando. Você pede para ele entrar pelo meu perfil, porque eu acho que fica mais fácil de adicionar. Espera aí. Deixa eu falar com ele lá. Isso. Só estou esperando para ver o Viet para entrar. E aí, para quem está chegando agora, a gente vai fazer hoje uma live com o Viet Pramad para falar sobre tarot terapêutico. Porque no Brasil não tem hoje, pelo menos até esse momento, alguém mais pioneiro do que ele nesse assunto. E aí, Acabei de enviar para conseguimos ele o seu lá. perfil. Hã? Acabei de enviar para ele o seu perfil. Tá, vamos ver se dá Aí, certo. vamos ver se ele entra. Coisas de internet são absolutamente exatas, só que não. É, vamos esperar. Eu acho que assim, a gente tem posições, né? Todo mundo tem as suas posições em relação ao tarot terapêutico. Eu tenho as minhas, você tem as suas, acho que cada um tem uma abordagem. Não tem, acho que hoje em dia a gente não pode dizer mais aquela coisa abordagem certa, abordagem errada. Tem as abordagens que cada um adota. Exatamente.
Mas tem algumas coisas que eu quero perguntar quando ele entrar. Olha, ele já entrou. Já entrou aqui. Entrou. Ver se eu consigo já convidar ele por aqui. Eu não para. Ah, eu convidei ele. Vamos ver se aparece lá para ele. Entrou. Olha quem está aí. Primeiro, muito obrigado, viu? Oi. Muito obrigado. Ah, de nada. Você está baixinho para a gente. Você tem como aumentar um pouco? A ver, deixa ver. Melhorou? Não? Não, está bem baixo. Para mim, está ótimo. E agora? Ah, agora melhorou. 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 Eu Primeiro estava de tudo, muito obrigado por estar dispensando esse domingo aqui para falar com a gente sobre tarô terapêutico. Eu estava falando com o Edson que se a gente fala sobre tarô terapêutico, tem que falar com o Vieto, porque se alguém que é pioneiro e trouxe esse nome para dentro do tarô no Brasil foi você, então eu acho que é essencial a gente começar a falar desse tema contigo. E eu estava falando para o Alex também que ontem, quando eu falei com você, você foi super cordial, super solícito em aceitar na mesma hora essa semana que a gente vai fazer do tarô terapêutico dentro do grupo de WhatsApp. Falei, foi muito bacana, aceitou de primeira. Certo, claro, claro. O negócio é passar essas ideias aí para as pessoas, né? Sim. Que bom. E eu queria que você falasse um pouco dessa história sua com o tarô terapêutico, né? Porque, como eu te disse, para mim, pelo menos, como estudioso do tarô, a sua abordagem foi a primeira que eu tive contato. Claro, depois eu desenvolvi as minhas abordagens, todo tarô em algum momento desenvolve as suas abordagens, mas eu queria muito que você trouxesse da tua história, como é que você chegou nesse momento do terapêutico e como é que você introduziu isso dentro da tarologia no Brasil. Sim, foi toda uma história que teve um percurso, não? Eu era estudante de ciências químicas na Faculdade de Madrid, na época da ditadura de Franco, onde todo estava censurado, né? E de repente começou a abrir e começou a chegar Freud, Jung, Hermann Hesse, Marx, Osho falando em meditação, falando em seja você mesmo, né? Quando a gente tem aquela coisa sistemática que você tem que ser assim, assado, né? Aquilo foi uma espécie de revolução. Depois veio o Maio francês, a universidade em Madrid pegou fogo, né? Os estudantes na rua, começamos a escutar Jimi Hendrix, Janis Joplin, Uma revolução, Caetano, né? Caetano, chegou música do Brasil, aí todo mundo ficou alucinado e tal, né? Assim, querendo coisas novas, né? Chegaram livros de alquimia, né? Nossa. Então, assim, isso foi uma revolução Uma efervescência, né? na cabeça dos jovens daquela época, né? Então, eu sentia a necessidade de alguma coisa nova, não aguentava mais aquelas aulas de química, que não, eu esperava entender melhor o mundo através de penetrar dentro das moléculas, dos átomos, e percebia que era o oposto. Quanto mais entrava, menos tinha noção do que era aquilo lá. Então, com um grupo de amigos, compramos um caminhão com beliches e saímos para a Índia. Tem que conhecer essa história do Osho, tem que conhecer um mundo diferente. Saímos para a Índia lá e no Afeganistão o caminhão pegou fogo. Pegou fogo e eu fiquei uma mão na frente e outra atrás, literalmente. Né? E eu estava e carregávamos 200 litros de óleo diesel que tínhamos comprado no Irã mais barato, e eu pelado falando para os afegãos, né? Vayan embora, naquele inglês, vayan embora que isto vai explodir. Aí mudou a vida, né? Aquela mente mais cartesiana, um pouco já influenciada por coisas novas, né? Mas de repente você lá no meio daquele mundo diferente. E disse, bem, vou continuar de carona a ver o que acontece, né?
e passei uns meses assim viajando por lá e encontrei outro mundo, né? As pessoas muito com um coração muito aberto, pessoas muito pobres nos supérfluos, mas muito ricas no essencial, em termos de solidariedade, em termos de tempo livre, né? Então, estavam muito receptivos. E eu viajei, subi para Nepal, me encontrei com os sadhus shivaístas, entrei em contato com os monges tibetanos, com discípulos de Osho também, fiquei por aí rodando assim durante um tempo. Uns amigos me mandaram uma passagem, voltei para a Europa e de repente percebi que aquilo lá era um mundo... Cara, aqui as pessoas não fazem contato, olham para o chão, parecem arqueólogos, né? Não parecem pessoas, né? Como era lá no Nepal, na Índia, toda aquela coisa, você olhava nos olhos da pessoa e já estava comunicando-se, né? Aí falei, e aí li Castaneda. Comecei a ler os livros de Castaneda, os ensinamentos de Dom Juan, e falei, me vou para o México. Fui para o México e fiquei um tempo em uma tribo, com um pajé, Maracame, e eu fiquei já aí muito alucinado, porque o homem curava as pessoas cantando. Com um pauzinho e umas penas de águia, ele sentava a pessoa, começava a cantar e passar o pauzinho, que ele chamava de Mouvier, pela coluna, cantando. E depois, o mais alucinante, era que depois ele pegava a cabeça do doente, sugava e cuspia a doença. A doença era a terra. Materializava a doença, né? E eu inicialmente falei, não pode ser, né? Ainda minha cabeça de químico, né? Não pode ser, o cara em alguma hora pega um pedaço de terra, mete na boca. Engana alguma coisa, né? Engana, não podia ser. E aí, não, cara, o cara fazia isso, né? Aí eu fiquei quase meio ano com ele, indo para todas as cerimônias. Eles usavam muito peyote, né? Para fazer os trabalhos, né? E muita dança ao redor da fogueira. Eu gostei muito deles, mas chegou uma hora em que o Maracá me falou, você tem que encontrar uma mulher aqui na aldeia e casar com ela. Aí eu percebi que eu não era huichol, uma mulher que nem falava espanhol, né? Que tinha a língua dela, enfim, os poucos falavam espanhol dentro da tribo, né? Então falei, tá certo, eu aprendi o que tinha que aprender e voltei para a civilização. E me encontrei um cara vendendo um monte de livros de astrologia na cidade do México. Aí falei, olha, que interessante. Aí comprei uma meia dúzia de livros e comecei a estudar, comecei a fazer mapas astrológicos e fui descendo Centro-América, aí tocando violão, passando chapéu e até a Colômbia. Na Colômbia encontrei uns argentinos que compravam antiguidades indígenas e vendiam na Suíça. E eu falei, olha, que legal, né? E consegui um pacote de antiguidades, de pedrinhas, né? Da ágata, de coral, de coisas assim, nada muito valioso, mas que era muito valorizado lá nos antiquários da Suíça. Aí fui para lá e com uma amiga italiana que trazia antiguidades da Índia e me falou, olha, estamos em Lugano, aqui do lado está o túmulo de Hermann Hesse. Eu falei, opa, Hermann Hesse havia quebrado minha cabeça com o lobo estepário, né? Aí, chegamos aí no túmulo dele e disse, vamos fazer uma meditação aqui, vamos ficar assim em silêncio, quem sabe nos conectamos com o Hermann, né? Não nos conectamos com o Hermann, mas apareceu outro italiano, olhou para minha cara e falou, eu tenho que jogar tarô para você. Esse foi o ponto, né? Aí colocou um pano em cima do túmulo dele e jogou o Rider White. Aí eu fiquei super impressionado, né? Tanto pelo que ela me falou, quanto pelas imagens, porque o mapa astrológico não tem essa carga visual, né? Que tem o tarô, né? Então, a partir de aí, eu falei, não, vou
Quando passei por Madrid de volta, entrei na livraria argentina, a única livraria esotérica de Madrid, e me comprei uma mala de livros, meia dúzia de tarôs, e me fui para o Peru. E aí comecei a trabalhar, comecei a fazer uma agenda com todas as informações dos livros e tal, tudo o que estava gostando mais. Mas ainda dentro de uma visão mais tradicional, né? Não tanto de adivinhação, né? Quanto de aconselhamento. Aí tive que dar também um grupo de amigos, estávamos querendo comprar uma terra perto de Machu Picchu e criar uma ecovila lá. Então, outro argentino falou, vamos a comprar esmeraldas na Colômbia, venderlas na Europa para comprar a terra. Aí falei, opa. Aí cheguei a Madrid, fui à livraria argentina e me encontrei o Tarot de Thoth, de Crowley Harris. Aí quebrou a cabeça. Aí foi amor à primeira vista. Uau, isto aqui tem uma coisa muito mais forte, uma profundidade que outros não têm. Quanto que é? Tanto. Só que o livro de Crowley, ele não tinha. Eu ainda desconhecia que Crowley tinha escrito aquele livro, né? O livro de Thoth. E voltei para o Peru. Voltei para o Peru com os amigos e quando tentei baixei o dinheiro, né, de um banco suíço, que tinha deixado o dinheiro das esmeraldas num banco suíço, e chego no Peru, vou no mercado tomar um cafezinho e me roubam. Me tiram todo o dinheiro. Descobri que foi o empregado do banco que falou, porque eu era conhecido no mercado de Cusco, era conhecido como o cara que tocava violão e passava chapéu. Nenhum ladrão ia vir a me roubar, né? Aí pronto, uma amiga me manda o The Book of Thoth, de Crowley, e aí, bum. Aí comecei a dizer, não, estou aqui, em tudo isto já estava entrando no Brasil. Já estava chegando no Brasil no 82 e comecei a fazer terapias. Já percebia que aquela coisa minha tão uraniana de fazer coisas assim diferentes não funcionava muito bem. E então fui a trabalhar com terapias. Sempre já estudando o Tarot de Crowley. E entre outras terapias, fiz o Fischer-Hoffmann, o processo Fischer-Hoffmann, em uma versão ampliada por um fantástico terapeuta chileno, Eliodoro Ortiz, que já faleceu. E essa terapia considerava o ser humano em uma quaternidade. Energia, emoção, mente e corpo físico, né? E aí, eu digo, mas esses são os 4 naipes do tarot. Paus, copas, espadas e discos, né? A partir de aí comecei a ver o tarot de uma maneira diferente. Também percebi em Crowley, quando te fala das figuras da corte, já te fala de 16 tipos de personalidade obtidos através da combinação dos 4 elementos, né? Fogo, água e terra. Então, isso me ajudou a conseguir desenvolver melhor esses tipos de personalidade a partir também dos conhecimentos da astrologia que eu já tinha. E, finalmente, isso me levou também a entender os arcanos maiores de uma maneira mais ampla, né? Como princípios universais, arquetipos, né? E as figuras e os 4 naipes já não eram aquelas situações concretas que especialmente o Rider White mostrava, né? Mas estados internos do ser, estados energéticos, emocionais, mecanismos mentais e estados de relacionamento com a matéria. A matéria começa pelo corpo físico, continua pelo bolso, conta bancária, propriedades, etc., né? Então, a partir de aí, falei, não, isto aqui se pode usar de uma maneira terapêutica. E comecei a desenvolver, já morando em Brasília. Então, eu não trouxe para o Brasil, nasceu no Brasil. Claro, né? Óbvio. E eu digo sempre lá no grupo de WhatsApp que a melhor literatura de tarot terapêutico é a do Vit Pramad.
Eu Oh, digo obrigado. sempre, né? Eu tenho Porque os livros. a gente vê muita coisa por aí, né? Mas a pessoa que bota isso aqui dentro é você. Então não tinha como introduzir outra pessoa nessa semana de tarô. O Alex deu a ideia, eu falei, vamos chamar Que ele. bom, sim. Porque, Então começou assim, no, a começou no gente 80. está desenvolvendo agora essa semana uma. A gente vai discutir o tarot terapêutico dentro do grupo, né? Eu tenho uma visão, o Edson tem outra, outras pessoas têm outra, mas essas visões elas só nasceram porque teve uma semente. E essa semente chama-se Viet para Marte. Foi no 87, depois de 7 anos de trabalhar, né, com esse tarô mais adivinhatório e de conselho, eu percebi, porra, eu não estou ajudando as pessoas a crescer, né? Porque falarle para uma pessoa, tua vida vai ser esta, independentemente de sua consciência, de suas ações, né? É quase reduzir essa pessoa a frango de granja, né? Tua vida é esta, pronto, acabou, né? Bola de cristal. Você pode fazer o que for, mas tua vida vai ser esta. E depois desses 2 anos de terapia, eu percebi que o negócio era isso, era conseguir trabalhar aqueles padrões, trabalhar e desativar aqueles padrões neuróticos de comportamento, padrões crônicos, geralmente, que foram colocados naqueles 7 primeiros anos, né, da criança, quando acontece a programação infantil, né, e a pessoa forja o seu caráter, né. Então, eu percebi, esse é o ponto, aí está o nó que precisamos tirar. E também muito influenciado pela leitura do Osho, eu depois voltei para a Índia, fiquei lá em Pune, fazendo as meditações todo dia, de 6 da manhã a 6 da tarde, fazendo todas aquelas meditações. Aí eu descobri essa história, a questão da conexão, a conexão com tua essência, com tua verdade, que por mais que a pessoa foi programada, né, alguma coisa aí ficou sem mexer. É porque se não ficasse, se fosse todo programado, aí não teria possibilidades de resgate, né? Mas uma coisa ficou aí, né? Que é essa parte mais essencial. Então, por isso, dentro dessa leitura terapêutica que eu desenvolvi, né? Ressignificando as posições da cruz céltica, ou da cruz celta, né? Uma das posições é essa aí da voz da essência. E deixa eu te trazer uma pergunta, Vé. Uma das posições que eu tenho em relação à questão do tarot terapêutico, né, e que eu vejo muito nos grupos que a gente faz parte, você está me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo bem. Algumas pessoas, elas misturam a leitura previsional, vamos colocar assim, aquela leitura adivinhatória, né, de olhar o futuro, com o terapêutico. E, na verdade, eu sinto que elas misturam a opinião pessoal com a visão de previsão, né? E chama isso de terapêutico. Então a pessoa chega lá, chega o consulente, ó, eu quero saber do meu trabalho. Aí a pessoa fala, não, minha visão é terapêutica. Só que ela abre o tarô, faz toda uma previsão, dá um monte de opinião, que não é terapia, e chama de terapêutico. Como é que você vê esse processo? Porque às vezes isso fica confuso, né, para as pessoas que trabalham com terapêutico, porque na minha visão terapêutico não vai trabalhar se a pessoa vai ter um emprego ou não, se ela vai comprar um carro ou não. É sobre o desenvolvimento do ser humano, né? Essa é a minha visão de terapêutico. Então A eu queria minha que você também. trouxesse para a gente a sua visão sobre essa questão. Para mim, Essa mistura. o tarot terapêutico e o tarot adivinhatório são excludentes. São coisas que não têm nada a ver uma com a outra. E que inclusive, se a pessoa pode dar alguma orientação terapêutica, o consulente que venha aí a conhecer seu futuro não vai dar bola para essa orientação. Vai ficar muito mais ligada nas previsões. Então,
eu acredito que essas não temos como integrar, né, essas duas abordagens, né? São Sim, então, assim, são a visão excludentes. terapêutica e a visão adivinhatória, elas não têm como andar juntas, né? Na minha visão, digo de passagem, tá? Na minha também, para mim é isso. Até que no tarot de aconselhamento pode existir, né, uma visão de aconselhamento com um toque terapêutico. Eu acredito que sim. Só que muitas vezes as pessoas, né, vêm com uma série de questões, né, para o tarot de conselho. Eu quero que você me... Já não pergunta, fulano vai ficar comigo? Já pode perguntar, o que eu tenho que fazer, né, para melhorar o relacionamento com fulano? Já é uma visão que já não é adivinhatória, que já é de conselho, né? Agora, de repente, essa pessoa não tem nada a ver com fulano. Tu levas num astrólogo que faz uma sinastria e o cara te fala, não, este fulano não tem nada a ver com você, não adianta ficar correndo lá no encalço dele, porque não... Então, muitas vezes, e essa é a doença da humanidade, é a desconexão com a essência. E essa desconexão com a essência, entre outras coisas, leva a pessoas a definir objetivos profissionais, econômicos, de relacionamentos, que muitas vezes não tem nada a ver com ela. Então, se a pessoa está tentando trilhar um caminho que não é dele, que não é dela, vai estar sistematicamente atraindo situações para mostrar-lhe, olha, este não é o teu caminho, né? Atraemos o que precisamos para crescer. Se essa pessoa para crescer precisa perceber que não é para correr atrás da Jennifer Lopez, né? Então, vai estar o tempo todo, a Jennifer Lopez vai estar dando bofetada na cara dele o tempo todo, né? Para a pessoa entender. Então, com o tarot terapêutico, eu não estou usando perguntas. O que eu uso é uma magnetização do tarot, do baralho, né? Através dos chakras. Então, o tarot capta em profundidade, né, o consciente e o inconsciente, os medos, os anseios. Ele o revela na leitura. De maneira que 99% dos casos das pessoas que eu atendo, quando depois de acabada a leitura falo para ela, você tem alguma pergunta? Fala, não. Porque as perguntas realmente que tinham a ver com ela foram respondidas. O tarot captou essa energia e mostrou aí o que queira. E a pessoa também percebe que outra série de perguntas as descartou, porque já não tinha nada a ver com todo esse processo de crescimento que o tarot estava mostrando para a pessoa. Muito legal. Eu queria te perguntar uma coisa. Como é que aparece os florais dentro do tarot terapêutico, para você? Eu sou apaixonado pelos florais e eu vejo que no seu livro você tem uma visão muito ampla de florais de Bach e florais de Califórnia. Eu queria que você contasse um pouco como aparece isso dentro do tarot terapêutico. Olha, foi graças a uma amiga portuguesa que eu conheci em Brasília e que me organizou durante anos meus cursos em Lisboa, e que também tem uma chácara aqui bem perto de Ilhéus, né? Foi por causa dela que eu conheci esta região aqui na Bahia, que trabalha com florais. A praia dela são os florais. Até desenvolveu uma linha lusitana, né, portuguesa, de florais. E então ela começou a falar comigo ao respeito disso, e eu decidi fazer uma pesquisa. Fiz uma pesquisa com a literatura que fui encontrando e fui vendo, né, que tinha um paralelismo, né, entre este floral trabalha isto, isto aqui é o problema que vemos com o arcano tal na âncora. Então, aí vai, né? E
e continuo usando, mas tem uma coisinha, né? Eu sinto que algumas pessoas, se tu fala, toma estes florais que te vão ajudar a resolver essas questões, acham que pelo fato de tomar o floral vai resolver. E eu, Floral né? É aquele, mágico, né? que como se floral fosse mágico. Eu falo para elas, olha, isto aqui é como aditivo da gasolina. Você tem gasolina no seu tanque, coloca um aditivo, seu motor vai funcionar melhor. Mas se não tem gasolina, pode colocar o aditivo, que aquele trem não anda. Entendi. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado na hora de passar os florais para que a pessoa não ache que enfim, que tomou florais. Um botão mágico, né? Tomou um suquinho de flor, sai feliz da vida. Mas isso é outra coisa. Resolve todos os seus padrões, todos os seus problemas. E não é assim. Hoje resolveu amanhã, não é assim, né? O floral, ele trabalha a energia vibratória da pessoa, a pessoa tem que estar conectada a essa energia. Eu achei fantástico, isso me atraiu muito o tarot terapêutico quando eu conheci em 2002, mais ou menos. Eu achei fantástico, isso me trouxe muito para o tarot terapêutico, né? Então, eu achei fantástico esse seu trabalho com o tarô e os florais. Isso para mim é fantástico. Eu sempre, quando tenho alguma dúvida, estou manuseando o tarô, eu venho aqui, sabe? Eu acho fantástico. Tem uma edição, de que ano é essa edição? Olha, essa edição, eu sou acostumado a guardar nota. 2008. 2008. Né? Então, tem algumas atualizações. A última foi em 2017. Eu peguei a versão mais recente, porque eu comprei a versão digital. Isso, a versão digital é a mais recente. Inclusive, uma pergunta, uma dúvida que eu sempre trago para os grupos, e eu sempre questiono, e eu queria ouvir a sua opinião. Algumas pessoas falam do tarot terapêutico como uma sessão única, né? A pessoa vem aqui, eu faço um jogo terapêutico, ela sai daqui e resolve a vida dela. Eu não acredito nesse tipo de abordagem, mas isso é uma posição minha. Eu não acredito em tarot terapêutico de sessão única. Para mim, terapia é um processo. Pelo menos vai 10, 12, 15 sessões, ou mais até, né? Mas eu queria que você trouxesse a sua visão de como você vê esse tarô de sessão única e como é que você vê o seu trabalho dentro disso, dentro desse tarô terapêutico. Eu nem sou partidário da sessão única, nem das 14 ou 15. Né? Eu vejo a coisa assim. Né? Você vai no médico, né? Está doendo aqui. Vai no médico, o médico vê as origens dessa doença, né? Te orienta, te explica como você pegou essa doença, né? Passa umas orientações, passa uns remédios, aí você, né, usa tudo isso, entendeu tudo que o médico te falou, ou usa, e seu quadro clínico evoluciona, né? Já você não sente aquele mal-estar, né? E vai vivendo, né? Uns tempos depois, você dói acolá. Aí você, vou voltar naquele médico. Aquele médico me tratou muito bem, me curou. Então, com o tarot terapêutico, eu acho que é uma coisa parecida, né? Evidentemente, cada consulta vão sair cartas diferentes, cada consulta vão aparecer padrões neuróticos crônicos diferentes que precisam ser trabalhados com suas origens, na infância, etc. Né? Mas, em princípio, eu acredito assim, né? Aqui estão as ferramentas. Agora você trabalha com essas ferramentas. Se a pessoa realmente se envolve com isso, vai evolucionar, vai resolver muita coisa, vai se sentir relativamente bem melhor, né? E vai continuar a vida dela. E em um momento, né, vai surgir alguma situação que mexe em algum ponto, em alguma ferida psíquica, né, em algum ponto bem sensível da pessoa, né?
isso vai criar, evidentemente, um desconforto e essa pessoa vai voltar a fazer uma segunda consulta, que pode ser uma terceira, uma quarta, né? Eu falo para a pessoa, trabalhe com isso. Se tem alguma dúvida, surge alguma questão, você fez contato comigo, que eu te oriento, né? Mas não falo para ela, volte daqui a 3 meses. Isso não Volte falo. quando precisar, né? Volte quando precisar. Né? Isso. E às vezes, claro que tem pessoas que gostam, né? Como na minha leitura também eu vejo um pouco, vejo a parte astrológica, vejo os trânsitos e vejo a partir da data de nascimento o desafio e as lições de vida que a pessoa tem, como a vida como um todo, mas também a partir de cada ano, né? A partir desse aniversário até o próximo aniversário, né? E então, aí tem pessoas que gostam de, quando está chegando o aniversário, fazer uma consulta. Então, fazem praticamente uma consulta cada ano. Eu também não vou falar que não, né? Sim. Verdade. Até porque também do desenvolvimento da pessoa, né? Ela tem aquela necessidade, aquilo ajuda ela de alguma maneira. Sim. Sempre vão, durante um ano, sempre curou muitas coisas, entendeu muitas coisas, resolveu muitas coisas e outras coisas foram aparecendo aí, né? Como nível A gente teve de estratos, né? Aqui eu já vou trazer. Exatamente dentro dessa questão do tarot terapêutico, uma pessoa mandou aqui uma pergunta do seguinte: mas no tarot terapêutico, só a tomada de consciência já é suficiente para se curar? Não. É como se você vai no médico e o médico te explica por que você adoeceu. Tomou consciência de por que adoeceu, né? Mas quase sempre você vai precisar tomar um remédio, né? Então, é uma ação concreta, não é perceber, é que na minha infância aconteceu isto e criei este padrão, não. Depois o tarot proporciona, sugere um método de trabalho, do mesmo jeito que o doutor ou a doutora passa um remédio. Então, tem que fazer por onde, não é só a percepção, é a percepção e a ação. Sempre envolve uma ação, né? Porque senão se torna uma coisa... Sempre envolve uma ação do terapeuta, do nosso consulente, do paciente, né? Senão vira um monólogo, né? A gente sai falando, a pessoa só ouve e acha que saiu bem dali, né? Sim, ela pode entender muitas coisas que lhe vão facilitar tomar as ações corretas. Mas se não eu acho essa diferença do tarot terapêutico e do tarot preditivo muito contundente. A pessoa senta na sua frente achando que você é uma pessoa que pode resolver os problemas que ela tem. E não é bem assim, né? A gente mostra olhares, né? E a pessoa decide para onde quer direcionar a sua vida. Eu acho assim. E tu passas ferramentas, lhe ajudas a ela a se conhecer, tanto a um nível da sua essência, dando voz à essência, quanto a perceber os mecanismos neuróticos que a levam geralmente ao sofrimento e à frustração. E depois lhe dás ferramentas para trabalhar tudo isso, né? Não lhe... E, Vete, uma pergunta para você. Muitas pessoas correlacionam as 16 personalidades, e você inclusive citou, que eu acho super legal isso, né? As 16 personalidades dos arcanos, dos arcanos menores do tarô, nas figuras da corte, principalmente no TOTS, né? Com as 16 personalidades do trabalho do Jung, né? E que você já tentou conectar essas duas visões? Olha, não conheço as 16 personalidades do Jung. Minha experiência com Jung sempre foi de ler coisas deles, pequenas coisas deles e ficar super impactado, né? O destino é o retorno da inconsciência, né? Aí ele te explica e tu entendes isso, né? E entendes também como estamos atraindo o que precisamos para crescer e tudo isso. Assim, toques que ele dá, assim, que para mim foram excelentes. Mas quando começo a ler a Jung, assim como que dá sono. Assim, não consigo, né? Um dos primeiros livros que li,
quando enchi minha mala de livros em Madrid, foi o Jung e o Tarot. E me custou muito, né? Naquela época eu estava ávido de juntar informações para fazer minha própria agenda e tal, né? E praticamente não peguei nada desse livro, né? Começava a ler ele, achava ele chatinho. Então nunca... É chatinho, vamos confessar aqui, você, quem nos ouça, né? Tem que ter uma paciência de Jó para ler o cara. Então... Não dá para ler num dia só, né? Tem que ir dando um tempo. Com 1 litro de café. 2 litros de café, eu diria, viu? Vete, eu confesso que eu estou com você nessa. Assim, tem livro do Jung que eu comecei a ler faz uns 4 anos e até hoje eu estou parado no meio. Certo. Eu ia ler a Jung no mesmo tempo que, quando te falei, aquela abertura, né, no final dos 60, né, quando entrou Jung e entrou Osho também, né? Então, Osho é incrível, né? Eu fiquei Osho, super mudou impactado. Minha vida. Assim, via uma linguagem, né, muito fácil de entender, né? E com muitos toques bem práticos, enquanto que Jung eu veia sempre naquela coisa mais tão intelectual, que não conseguia. E nunca consegui concluir os livros de Jung. Mas os toques que ele dá, assim, em pequenas referências, assim, que coloco no meu livro, acho geniais. O homem dá uns, né, uns toques assim que fantásticos. Mas quando ele entra na teoria, né, vira a cabeça da gente. aí complica. Eu confesso que há muito tempo atrás, eu falei em 2008, eu tinha lá aqueles tarôs de banca de jornal, mas eu confesso que eu me apaixono por Tote ao ler o curso de tarô e seu uso terapêutico e ler também O Caminho do Mago, do Viti Vivarta. Vivarta, sim. Isso. E também o Sérgio Bronze. Então, eu me apaixono do tarô por tarô de Tote por causa dessas 3 pessoas. Foram minha grande influência na minha juventude. Então, sim, não tinha... Viti Varta e eu coincidimos em Brasília, moramos os dois juntos. Ele coordenava o Instituto Ser do Osho, certo. E eu o Afeto, que não era do Osho, mas não era oficialmente do Osho, mas era a mesma coisa. Então, ele muitas vezes vinha nas minhas aulas a dar dar uns toques, dar uma aula, e eu ia nos cursos dele também. Normalmente ele gostava que fosse a dar as figuras da corte. E a gente esteve muito próximos, os dois. Fantástico também o Caminho do Mago, a gente deixa aqui. Eu não posso deixar também de falar desse livro, que é fantástico, que também já está numa nova edição, né? Sim, está em uma nova edição pela Madras, que acho que é este aqui. Essa é a aí. Nova edição. É a nova capa, né? Nova capa. Eu pedi para colocar aqui o tarô de Osho, o tarô de Crowley, mas eles colocaram uma versão do tarô de Marsella. Porque tem algumas questões com o tarô do Crowley de direito autoral. Tem certeza? Tem uma briga com o US Games aí de você poder usar o tarô como forma de ilustração. Porque os direitos são separados, né? Os direitos na Europa pertencem a uma empresa e os direitos da América Latina e Américas pertencem a outra. Eu pensava que o Crowley quando morreu, tinha aberto mão dos direitos autorais do tarô. Porque como a primeira publicação foi em 1960 e pouco, 1970, o direito autoral começou a contar a partir da primeira publicação na Alemanha. Aí os
direitos se separaram em 1980. Uma parte ficou com uma publicadora alemã, me esqueço o nome agora, e a Américas e o resto do mundo ficou com a US Games. Então, na verdade, o tarô do Crowley vai demorar uns 40 anos para entrar em domínio público. Eu estou usando as fotos do tarô de Crowley na capa de meus livros na última Eu vi, edição. então, por isso que eu achei, tipo assim, eu acho que eles não enchem o saco assim, mas tem essa briga, porque inclusive tinha um amigo meu que editou que queria relançar o tarô do Crowley no Brasil e não conseguiu da maneira que, procurando os direitos, etc., não conseguiu, ficou no ar o negócio. Né? Porque, inclusive, tem a história dos três magos, né? O tarô do Crowley teria 2 outros magos, que na verdade nunca deveriam ter sido publicados. O Crowley nunca aprovou aqueles magos, né? Tem uma história dessa, um dia a gente entra nessa... Eles fizeram 3 para ver com qual ficavam, e o Crowley falou, este aqui. E os outros 2 ficaram lá nas aquarelas da Frida Harris. Só que bem tempo depois, né, uma nova edição já colocou os 3, e o pessoal devia de ficar assim meio bem, agora qual uso? Vou usar os 3, o que eu faço? Eu tenho uma coisa de vez em quando eu deixo o consulente escolher qual mago ele quer usar. Ali já me diz algumas coisas do trabalho. Ivete, me fala uma coisa. Alguns tarólogos têm utilizado no tarot terapêutico o trabalho da constelação familiar, que é aquele trabalho desenvolvido pelo alemão, e agora me fugiu o nome, mas a constelação familiar sistêmica. Sim. Você já viu esse trabalho? Você conhece esse trabalho? Como é que você vê isso? Olha, eu conheço as constelações, já participei de várias e vejo que depende muito do constelador. É isso. A Luísa mandou, Bert Hellinger. O Hellinger traz um baseamento, né, muito católico, né? Sim. Então, dependendo como isso seja administrado pelo constelador, né, isso se pode viver de maneiras muito diferentes. Eu já tenho visto consteladores que, depois de fazer o processo, né, exigem que o constelado, né, peça perdão, peça reconhecimento, peça, como se fala? Se redima. Para se redimir, né? E eu acho que isso aí é forçar a barra, né? Porque nesse trabalho de Fischer Hoffman que falei para vocês, né? A gente trabalhava basicamente aqueles 7 primeiros anos, né? Então a gente fazia todo um trabalho de reviver aquelas situações, né? E então vinha à tona toda uma série de emoções, né? E tinha um dia, o dia todo, que a gente, cada dia era para expressar uma emoção, mas tinha um dia que era para fazer uma descarga da raiva. E se a gente não elimina essa raiva que trazemos quando fomos coibidos, obrigados a fazer isto, enfim, toda aquela história, né? Isso fica aí. E então, falar para o pai, agora eu honro você, né? Isso é muito da boca para fora. É forçar também, né? Forçar uma barra. Não, é forçar a barra, né? E muitas vezes em situações de abuso, né? Eu já vi isso acontecer em situações de abuso. Se a criança viveu esse tipo de situação, ela tem lá uma carga que precisa largar para realmente depois, né? Realmente depois poder amar a seus pais. Eu estou sabendo que essa semana
você vai começar um curso. Eu gostaria que você falasse sobre ele. Bem, a formação em tarot terapêutico tem vários módulos. O primeiro módulo é o módulo teórico, que se corresponde com os volumes 1 e 2 da formação em tarot terapêutico, esses que se conseguem na Amazon ou em PDF comigo, né? Uhum. Depois, tem um módulo prático, que vai começar agora na quinta-feira. Na verdade, a primeira aula gratuita já foi dada na quinta-feira passada, mas essa aula gratuita está à disposição. Quem quer entrar em contato comigo pelo meu e-mail, ou pelo WhatsApp, ou pelo telefone que está aí na minha página, aí vai poder ter acesso a essa primeira aula e na próxima quinta-feira dar continuidade com a segunda aula. Inclusive, os 10 primeiros inscritos vão ter aí um descontinho, né? Esse é o segundo módulo, o módulo prático. E é importante que a pessoa que queira fazer o módulo prático tenha uma certa familiaridade com o tarot terapêutico. Uma certa familiaridade com o tarot de Thoth, porque senão vai bolhar, né? Já se leu os livros, já não precisa fazer o módulo teórico em vídeos, mas já pelo menos ter um certo conhecimento a partir dos livros, né? Sempre é melhor começar por aí. Depois tem o módulo tarot em numerologia, que tem esse livro que acabamos de ver aqui, né? O módulo tarot em numerologia também está em vídeos. E a pessoa, pois, tanto o módulo tarot em numerologia quanto o módulo teórico, né? Ela acessa no YouTube por tempo indeterminado, vê quando ela quer, nos horários que quer, né? E depois tem um quarto módulo, que é um módulo vivencial, que antes eu saía muito a dar ele por aí, em muitas cidades, no exterior, mas depois da pandemia eu me acomodei. Estou aqui num sítio lindo, maravilhoso, no sul da Bahia, Mata Atlântica, rio, cachoeira, praia. Ai, quando estou nadando na lagoa ou no mar e vejo um avião passar, falo, ai, que bom, eu não estou nesse avião. Né? Então, esse módulo vivencial, que é vivenciar os 22 arcanos maiores através de exercícios corporais, de meditações, de criar situações onde você tem que encarnar aquele arcano maior, né? E ver como você se sente nessa história, né? Vai ser aqui em Serra Grande, a 30 quilômetros a norte de Ilhéus, no sítio Pachamama. Você indicaria, para quem está se enveredando para esse caminho, você indicaria a leitura da obra de Osho? Eu acho primordial, não sei o que você acha, eu gostaria que você falasse. Vai ajudar muito. Pegar o espírito de Osho, né, com aquela meditação, seja você mesmo, atreva-se a ser você mesmo, para de estar enrolando, tentando procurar aceitação, né, sendo bonzinho, né, e dando-te todas as dicas que ele dá. Mas eu queria falar mais uma coisa deste módulo que continua na quinta-feira, às 15h30 hora de Brasília. São 8 aulas. 8 aulas de 2 horas e meia. Dá um total de 20 horas. Né? E vamos estar, na primeira aula, eu me centrei muito na questão do ritual. Né? Magnetização do baralho, como se embaralha, como se corta, como se invoca, né? Como fazer um espaço apropriado para ler o tarô, a personalização do baralho. E a partir da próxima aula vamos a começar vendo exemplos de leituras. Exemplos de leituras de meus arquivos até as 2 últimas aulas. Nas semanas das 2 últimas aulas, eu vou pedir aos alunos que se encontrem virtualmente e joguem tarô uns para os outros. E essas leituras a gente as discute, interpreta e discute nas 2 últimas aulas. Esse é o módulo prático. E como é que faz para o pessoal poder acessar
como participar dessas aulas. Deixa aí depois para a gente. Bota no grupo. Isso, manda para a gente o link para elas poderem se inscrever. Mando aí para o grupo. Por favor. Isso. Como na minha página aí está todo, né? Na página a pessoa preenche um formulário, manda e aí na própria página le indica como fazer, como acertar, né? Legal. O número de Pix. Isso aí. Ótimo. Esse é a melhor numerologia, o do Pix. Vete, eu queria agradecer muito você ter vindo aqui, dado essa aula. É uma aula, né, Edson? Uma aula sobre como e por que a estrutura do tarot terapêutico. Eu acho que foi incrível. Dá muito pano para manga. Se desse, a gente ficava aqui até amanhã batendo papo. Mas eu adorei. Eu quero agradecer demais. Convidar você a voltar uma próxima vez para a gente se aprofundar no tarot de Thoth, porque eu acho que esse tema do tarot de Thoth, ele vai render muito. Eu acho que você hoje é uma das grandes autoridades nesse assunto, junto com o Johan Reis, né? E eu queria muito que a gente voltasse aqui mais para frente para falar só sobre o tarot de Thoth. Mas eu queria agradecer você ter disponibilizado o seu domingo, sabe? Parado aí essa horinha para conversar com a gente. Foi ótimo e deu uma perspectiva, acho que para a gente que trabalha com o tarot, para todo o tarólogo que participou aqui da live, que veio até aqui, entender melhor o que é o tarot e qual é essa visão do tarot terapêutico. Certo. Eu queria também comentar, eu comentei no início, vou comentar agora. Ontem, a hora que eu falei com ele, ele foi muito solícito, ele aceitou de primeira. Não tinha outra pessoa para fazer essa introdução do tarot terapêutico dentro do grupo que não fosse ele. Não tinha outra pessoa, né? Então, eu também agradeço muito. Sabe, foi fantástico, como o Alex disse, foi uma hora de aula para quem queria conhecer um pouquinho de tarot terapêutico. Certo. Depois ficou gravada, vai ter um vai link ficar gravada para passar para pessoas que não conseguiram assistir. Vai ficar gravada e eu mando o link para você. Ótimo. Não, eu que agradeço que vocês tenham lembrado de mim, né? Eu estou super disponível, adoro falar do tarot terapêutico, inclusive ter alguma conversa para ir elaborando juntos coisas novas também, é algo que eu gosto muito, né? E enfim, estou disponível para qualquer coisa. Depois, que no tarot terapêutico eu topo todas. Entre outras coisas, eu sou terapeuta tântrico também, né? Terapeuta neotântrico, sigo a linha do Osho, e eu queria fazer uma entrevista com você lá no meu perfil de Tantra, para a gente falar só sobre Osho, porque esse tema para mim é incrível. Certo. A Anisha esteve alguns dias atrás em Minas dando... Ela esteve aqui, eu participei das histórias, eu quase participei do curso dela, ela é incrível. É minha vizinha aqui, que trabalha com medicina chinesa, é sannyasi também, e doutora em medicina, foi lá no curso da Anisha. A Anisha é incrível. Ela veio agora aqui para São Paulo, deu um curso de pulsation aqui, né? Ela quer aquela técnica que ela desenvolveu. Certo. Tá. Bueno, podemos falar outro dia disso. Gente. Vete, muito obrigado. Uma excelente semana para você. E a gente vai começar essa semana falando lá no grupo do WhatsApp. Quem estiver acompanhando aqui, a gente vai passar. A gente fala uma semana, mas acho que vai durar um mês, né? A gente falando só sobre tarot terapêutico. Certo, muito sucesso nessa semana, né? E eu que agradeço. Obrigado. Abraço aqui, grande para vocês. Namastê. Namastê. Tchau. Vamos lá. Valeu, gente. Falou, gente. Tchau, valeu.